A, como vocês estão nessa quinzena, nós iremos continuar falando de pronomes. Só que agora, especificamente, nós iremos falar dos pronomes interrogativos e dos pronomes relativos, certo? Bem, os pronomes interrogativos, como o próprio nome indica, são usados nas perguntas diretas ou indiretas. E são eles. Eles podem ser classificados como variáveis ou invariáveis. Os variáveis, qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas. Os invariáveis, que e quem. Como a gente pode utilizá-los? Vejam só aí no exemplo. Que maluquice foi essa? Nesse exemplo, a gente tem uma pergunta direta, certo? Quantos participantes chegaram para a reunião? Certo? Outro questionamento. E o quantos aí funciona como um pronome interrogativo. Um exemplo de pergunta indireta. O professor perguntou aos alunos que livros eles estavam lendo. Então, vejam. O exemplo não está aqui no slide, mas percebam. O professor perguntou aos alunos que livros eles estavam lendo. Essa pergunta é indireta. É o professor que está perguntando diretamente ao aluno? Não. Alguém está falando que o professor perguntou aos alunos. Então, aí a gente tem uma pergunta indireta, certo? Os pronomes interrogativos, eles também podem funcionar, aliás, a gente pode distinguir, diferenciar os pronomes interrogativos dos advérbios interrogativos, que dá para confundir bastante. Então, vejam só os exemplos. Quando houve esse problema? No caso aí, o quando, ele funciona, neste caso, como um advérbio interrogativo. Por quê? Porque ele indica tempo. Já no exemplo abaixo, qual foi o problema? Nesse caso aí, ele está fazendo uma pergunta direta, né? E ele indica aí uma autoria, né? Qual foi o problema? E aí é um pronome interrogativo. Como aconteceu? Aí é um advérbio de modo, certo? Já embaixo, quem provocou o problema? Quem é a pessoa, a autoria do problema? É isso? Além dos pronomes interrogativos, a gente também vai ver um pouquinho sobre os pronomes relativos. Está lá na página 199 do livro de vocês. Então, vejam, os pronomes relativos são definidos a partir de um critério formal. São chamados de relativos os pronomes que fazem referência a algum elemento anteriormente mencionado no texto, considerado seu antecedente, certo? Vejam aí o exemplo de pronomes relativos variáveis. O qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja, cujos, cujas, quanto, quantas, quanto, quanto, quantos, quanta, quantas. E os invariáveis, que, quem e onde. Esta é a cidade de que gosto. Né? Então, vejam aí. O que está fazendo referência a quem? A cidade é um termo que antecede o pronome relativo. Logo, aqui eu tenho um pronome relativo. Uma outra dica que a gente dá também é que o que ele vai funcionar como pronome relativo quando der para substituí-lo por o qual, a qual, os quais ou as quais, certo? Então, esta é a cidade da qual gosto. E assim por diante. Observação. Contrariamente aos demais pronomes relativos, o cujo, cujos, cuja e cujas refere-se sempre a um termo posterior a eles. Vejam, o que a gente disse? Que o pronome relativo funciona com um termo antecedente, né? Fazendo referência a um termo antecedente. Aí a gente tem uma exceção, que é o caso do cujo e suas flexões. Tá? E ele sempre o seu referente sempre vai aparecer posterior a esse pronome relativo, ou seja, depois do pronome relativo. Veja o exemplo.
Essa é a cidade de que? Essa é a cidade de cujas praças gosto. O relativo cujas refere-se ou se refere a quem? As praças. E as praças vêm posterior ao pronome. Então, esse daqui é uma exceção, não é isso? Variáveis, os pronomes relativos cujo, cujos, cuja e cujas concordam em gênero e número com o termo subsequente a que se referem. Né? O termo que vem seguido dele, a qual ele faz referência. Ele sempre vai concordar com esse termo. Os pronomes relativos, eles também podem ser uns pronomes relativos preposicionados, ou seja, antes do pronome relativo vai aparecer uma preposição. Como é que isso acontece? Vejam os exemplos aí, ó. Aquela é a garota a quem me referia. Aquela é a garota de quem gosto. Veja, o de é uma preposição, o a é uma preposição, o em é uma preposição, o com, certo? O sobre. Então, vejam que todos os... Quando o pronome relativo vem precedido de uma conjunção, de uma preposição, a gente vai chamar de pronome relativo preposicionado. O emprego de alguns pronomes relativos. Então, vejam só aqui, ó. Vi o professor sobre quem você falava. Qual o pronome relativo que aparece aí? O quem. E o quem, ele funciona, ele tem um emprego de pessoa, ele faz referência a uma pessoa, né? Este é o Jeep a quem trato como amigo. Então, vejam, a quem dá uma ideia de personificação. Ele está dando uma ideia de personificação. A quem está se referindo a quem? Ao Jeep. Então, ele está personificando o Jeep, né? Tratei muito bem do cão que você me deu. Então, veja, o que aí é um pronome relativo e ele é empregado fazendo referência a seres de forma em geral, certo? Fazendo referência a seres. Nesse caso aqui, qual ser que ele está fazendo referência? Do cão. Ele está fazendo referência ao cão. É isso? Os pronomes relativos qual e quais são sempre precedidos de artigo, no mesmo número e gênero de seus antecedentes. Ou seja, quando eu digo gênero, eu estou falando masculino, feminino, não é isso? Então, se o antecedente estiver no masculino, o artigo ele vai ser precedido, aliás, o pronome relativo vai ser precedido de um artigo feminino. E assim sucessivamente. Número, singular ou plural, certo? Os escritórios para os quais trabalho ficam no litoral. Veja, o pronome relativo, quais? O artigo que precede esse pronome relativo, os. Por que eles estão no plural? Porque eles estão fazendo referência a quem? Os escritórios. Os escritórios, gênero masculino, né? O escritório, gênero masculino. E os escritórios está no plural, certo? Por isso que o pronome veio antecedido de um artigo masculino no plural, certo? O bairro onde moro fica próximo ao centro da cidade. O onde é um pronome relativo e nesse caso aqui ele indica lugar. O modo como você me tratou foi excepcional. Pronome relativo como, e aqui ele funciona como modo. Naquele instante, quando todos choravam, você manteve a tranquilidade. Então, quando aqui vai me indicar tempo, certo? Pegava tudo quanto via. Pronome relativo precedido de pronome indefinido. Quem é o pronome relativo e quem é o pronome indefinido? O quanto é o pronome relativo, né? E o pronome indefinido é o tudo. A mesma coisa acontece no exemplo abaixo. Paquerava todas quantas deles se aproximavam. Todas, pronome indefinido, quantas, pronome relativo. Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem no privado. Fiquem com Deus e até a próxima.